Eu fiz para o deputado Osmar Terra. Boa tarde, senador Girão. Muitíssimo boa tarde, Júlio Ribeiro, todos que estão aí ouvindo essa rádio de impacto nacional, diretamente aí do sul do Brasil, de Porto Alegre, para todo o território nacional. Rádio Guaíba, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Boa tarde também ao Marco Poli. Aquele abraço e boa tarde. Acima do senhor na live está o deputado Osmar Terra. O senador, por que a gente vê todos esses atropelos à ordem institucional, à Constituição? Teve uma membra, eu não chamo de ministra, porque nenhum deles tem estatura para ser ministro do STF e, por consequência, do TSE, mas a Carmen Lúcia, que ontem levou um tapinha do rosto, do capo, ela diz assim, olha, não tem censura, não tem nenhuma previsão na Constituição, a Constituição veda qualquer tipo de censura e tal, mas, diante da situação que estamos vivendo, vamos fazer uma exceção. Existe exceção na Constituição, senador? Eu não sabia disso. Olha, Júlio, que coisa, que tempos sombrios a gente está vivendo, né? E às vezes tem que rir, porque é um drama. Realmente seria trágico, né, se não fosse cômico, mas quero primeiro cumprimentar o nosso deputado honroso, deputado Osmar Terra, uma referência. Osmar Terra é uma referência para os parlamentares aqui, inclusive para mim, que acompanha o seu trabalho contra as drogas há décadas. E o que eu queria te dizer é o seguinte, aquele voto foi batizado aqui, eu não sei se chegou aí, mas internamente aqui no Senado, de democracia a gente vê depois. É isso. Um foi a economia a gente vê depois, na época da pandemia, e agora, nesse processo eleitoral, o voto da ministra Carmen Lúcia, depois outro vergonhoso voto também do ministro Lewandowski, com malabarismos, né, com semânticas e tudo, disseram isso, né, que a democracia a gente vê depois do dia 30. Agora vamos rasgar a nossa Constituição. Tudo começou, Júlio, quando rasgaram a Constituição aqui dentro do Senado, e o Senado é corresponsável por esse caos que a gente vive no Brasil. Estou falando com vocês aqui diretamente do Senado Federal, do nosso gabinete, a 50 metros do plenário, mas tudo começou naquele fatídico dia em que, durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Lewandowski, olha as figuras aí, o Lewandowski vem aqui, rasga na frente de todo mundo a Constituição, deixando ela continuar podendo se candidatar na outra legislatura, né? Na outra eleição, na eleição subsequente. Ali começou. De lá para cá, a gente vê vilipêndios um atrás do outro. O Senado até estava ajoelhado até o ano passado. Esse ano o Senado se prostrou, está deitado, né? Vendo tudo acontecer, e a gente, alguns senadores, poucos senadores, e eu quero cumprimentar 2 grandes senadores que fazem a diferença aqui no Senado nesse tema de reequilíbrio e harmonia verdadeira entre os poderes, que é o senador Lazier Martins e o senador Reis. Inclusive, senador Reis, eu assinei hoje, junto com outros 14 senadores, uma petição, um requerimento dele junto à PGR. Daqui a pouco está sendo dado entrada junto ao Aras, para que se investigue essa denúncia gravíssima, que está todo mundo tapando o sol com a peneira, o sistema está tapando o sol com a peneira, que é a denúncia dos argentinos. Né? E a gente precisa entender o que isso está acontecendo. Reis, liderando um grupo de senadores, fez um requerimento e já vamos observar o que é que vem por aí. Pois é, senador, eu até dei a sugestão aqui para o deputado Osmar Terra, deveria haver uma frente parlamentar mista, daqui a pouco já o juntando ao Senado, em favor das liberdades, porque hoje a gente está vendo jornalistas com medo de falar, nós estamos vendo empresários com medo de se manifestar, estamos vendo
parlamentares com medo. Esses dias eu tive com uma live com 2 parlamentares, eles estavam com medo do que falar. Puxa vida! Nós temos que frear, porque o senhor é mais novo que eu, embora o senhor está bem gastinho, né? Mas o senhor é mais novo que eu. Cada coisa que o senhor ouve, hein, senador? É o sol do Ceará, né, senador? Mas o senhor vai lembrar que ao longo da história, as sanhas ditatoriais elas só param quando elas sentem uma força maior que a delas, né? E a gente não está vendo reação, força alguma, para parar, por exemplo, o Alexandre de Moraes. Ele se acha o senhor do raio e do trovão. Como presidente do TSE, o TSE, pelo amor de Deus, senador, o TSE é uma instância administrativa, não é um poder. Ele se acha, o TSE passou a ser poder. Ele diz que canais tais e quais devem ser censurados, estabelece um índice de palavras que a imprensa pode falar e que ela não pode falar. Eu chamo aqui o Lula de ladrão porque ele é ladrão, mas, olha, a rádio pode correr o risco. Então, nós estamos numa xandecracia, no xandequistão, e nós vemos poucos corajosos. Eu tenho dito aqui uma frase, senador, que esses tempos, esses momentos que nós estamos vendo na história brasileira, será reconhecido no futuro como uma época de muitos covardes e poucos corajosos. E nós pensamos que esses poucos corajosos formem um bloco. Isso. Os 300 de Gideão, sei lá, mas se não for 300, que seja 30, né? Júlio, sempre disseram, você sabe disso, desde o começo do mandato do presidente da República, Bolsonaro, sempre diziam que viria o golpe do executivo. Era o tempo todo a mídia repercutindo, a grande mídia, com raríssimas exceções, mas o tempo todo parlamentares aqui de oposição falando isso o tempo todo, era massificante. Mas o golpe estava sendo feito desde o primeiro momento que o presidente sentou naquela cadeira, no meu modo de entender, pelo Judiciário, né? Pelo Supremo Tribunal Federal, que agora, numa dobradinha quase imbatível, quase, porque a população acordou, né? E está gostando de política, está acompanhando os seus representantes, e a coisa vai mudar. Por isso que eu tenho muita esperança com os próximos dias, porque onde a gente anda, parlamentar que vai em mercado, que vai em feira, que sai da bolha, está sendo cobrado. A imagem do Senado está tão ruim ou pior do que a imagem do Supremo Tribunal Federal, que está lá embaixo. Então, a população tem que se aproximar daqui, sempre de forma respeitosa, pacífica, como tem feito, mas vir para cá. Entendeu? Para chegar junto aqui dos parlamentares. Se tem uma coisa que político respeita, Júlio, se tem o nosso querido Osmar Terra, que tem vários mandatos, sabe mais do que eu. Eu aprendi em 3 anos e meio aqui, quase 4 anos, se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. Então, nós temos uma eleição do Senado daqui a algumas semanas. Nós precisamos estar juntos aí, porque não dá mais para ficar de cócoras para os poderes, o Poder Judiciário, que está mandando no país. Quem está mandando no país desde o início da gestão Bolsonaro, no meu modo de ver, é o Judiciário, que intervém ali, não deixa nomear aqui, que pega e manda para os governadores as prerrogativas do presidente na gestão da pandemia, que usurpa aqui querendo legislar sobre drogas, que quer legislar sobre aborto, e eu quero dar os parabéns aí para vocês do Rio Grande do Sul, que tiveram um caso muito emblemático essa semana, da Sofia e da Milena, as gêmeas siamesas, que uma semana de vida completaram na última terça-feira, e que fizeram de tudo, a Defensoria Pública fez de tudo para legalizar o aborto nelas, e os ministros, aí eu quero parabenizar o ministro André Mendonça, que é uma esperança ali dentro do Supremo, no meu modo de entender, é uma luz do fim do túnel, que foi firme na defesa da vida, e graças a Deus está aí o resultado, as crianças nasceram saudáveis, vão precisar ajudar. Agora chegou a hora de ajudar os pais,
porque cada vida importa, né? De verdade. Não pode separar a vida dos policiais, a vida das crianças, cada vida. Né? Então, é luz para o Brasil. Essas luzes que a gente está vendo aí no céu de Porto Alegre, 3 dias seguidos aí, os pilotos falando de luzes que nos radares não aparecem, é a luz da esperança, da vida. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar essa nação. Pois é, olha que nós estamos quase só dependendo dos OVNIs, né? o deputado Osmar Terra, me fugiu agora. Eu ia lhe perguntar o seguinte: vai estar tudo resolvido agora com o Ministério de Todos, né? O Ministério de Todos, tudo vai estar resolvidos, né? Não, mas eu ia lhe perguntar o seguinte: o senador Girão disse: não, o pessoal tem que vir para Brasília. Eu também acho que o pessoal tem que ir para Brasília, porque Brasília foi uma concepção do Juscelino Kubitschek, mas foi pensada por um comunista, né? O Oscar Niemeyer tornou tudo distante em Brasília, não tem, mas ao mesmo tempo ele deixou um espaço ali que é maravilhoso ali para encher de gente, que é o eixo monumental. Dia 15 agora não seria uma data propícia para refundar a República, deputado? Eu acho que sim, deve haver uma mobilização muito grande dia 15, né? Nós temos que fazer as duas coisas acontecerem. Eu acho que o povo na rua é fundamental para fazer valer a vontade da população e a democracia, né? Mas com espírito democrático, né? Eu acho que isso aí tem que estar... A liberdade, né? Hoje a bandeira da liberdade, como o próprio senador Girão colocou, e eu quero dizer que o senador Girão é minha referência no Senado, né? É uma pessoa extraordinária, né? E que venceu de forma extraordinária também a eleição. Isso é outra história para contar depois, né? Mas ele é uma figura única aí, né? Então, nós sabemos que as coisas têm que andar, a defesa da democracia tem que andar com o povo na rua, e é o povo na rua que puxa tudo que aconteceu de importante no país na última década foi com o povo na rua, né? E essa mobilização ela tem que acontecer com espírito democrático, ela tem que acontecer, deve acontecer no dia 15, deve continuar essa pressão, e eu acho que nós temos que o Congresso tem que responder a ela, né? E o Congresso está começando a responder. Nós estamos aí tomando uma série de medidas, de decretos legislativos, de posturas que eu acho que vão influenciar, vão ajudar a resolver essa crise, né? Essa crise não pode ser resolvida só na imposição, né? Então, eu acredito muito nisso e eu e o senador Girão temos uma grande trajetória juntos, aí vamos estar juntos nessa caminhada também. O senador Girão, a partir do pressuposto que as urnas não tenham nenhum problema, ou já estão sob júdice, estão sob a desconfiança de boa parcela da população brasileira. Mas por que aí no Ceará, no seu estado, onde no Nordeste todo, em que o governo do Bolsonaro despejou obras, fez transposição do Rio São Francisco, terminou a transposição para 4 estados, levou água para 4 estados, levou internet para os grotões aí do Nordeste. Por que o desempenho do Bolsonaro foi tão baixo aí? Por exemplo, o seu Ceará lá foi 70-30. O que pode explicar a alma do nordestino que nós aqui no Sul não conseguimos entender, senador? Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu costumo dizer, Júlio, que ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Então, acho que nós vamos ter que sofrer juntos em alguns estados ali do Nordeste, mais uma gestão do PT e essa onda que aconteceu do Lula. E eu posso falar pelo Ceará, eu rodei o Ceará muito nesse período e identifiquei algo que eu fiquei estarrecido. As pessoas não sabiam que a água chegou pelas mãos do atual presidente da República. Décadas de corrupção do PT, de desvios, não conseguiram entregar, muito por incompetência, mas por desonestidade, e foi lá, em pouco tempo, o atual governo Bolsonaro entregou. Isso é fato, mas não chegou isso para as pessoas. Sabe por quê? Pelo boicote da mídia lá. Então, nós temos uma mídia no estado do Ceará que depende muito do governo, e o governo estadual gastou, ainda bem que vocês estão sentadinhos aí, estou vendo o Mário,
sentado, você, Osmar, 1,1 bilhão com propaganda e publicidade em um estado como o do Ceará, meu amigo. Isso aí é uma lavagem. 1 bilhão. O governo do estado, petista, do estado do Ceará, gastou 1 bi, vou repetir, 1.000 vezes 1 milhão, 1 bi, BI, e 100 milhões de reais com propaganda e publicidade para dizer que está tudo bem, está tudo sob controle, a saúde está maravilhosa, que é o governador que cuida das pessoas, mostrando o governador na vacinação, acompanhando a chegada de vacina, mas não saía uma linha. O que saía era só para detonar o governo federal, né? Não saiu uma linha para dizer que todas as 500 milhões de doses que nós todos tomamos foi do governo federal. Então, meu amigo, é uma verdadeira lavagem cerebral com dinheiro de um povo trabalhador. Então, eu acredito que isso deva ter acontecido em todos os estados do Nordeste, né? Então, a informação não chegou. É impressionante isso. Aquelas inserções sonegadas, quase 1 milhão de inserções sonegadas. Pronto. Agora você falou tudo. Aí você junta uma tempestade perfeita. Essas inserções, que é um caso grave que a gente precisa... Olha, aquele funcionário exonerado do TSE não entra na minha cabeça de jeito nenhum ter 3 explicações no mesmo dia para demissão dele. Você ouvido para uma oitiva? Estamos com um requerimento pronto. Ontem eu tentei votar aqui na comissão, na comissão nossa aqui do Senado, e para que a gente fez, eu não sei se você acompanhou, a gente fez umas 3 sessões especiais chamando ministros do Supremo. Eles não vieram. Eles não foram, né? Eles não vieram, todos os outros convidados vieram, inclusive ministros de Estado, juristas renomados, como o doutor Ives Gandra, Eliana Calmon, e eles não vieram. Mas agora nós vamos chamar sim, já está pronto. Por um voto ontem, faltou a presença de um senador anteontem para a gente votar, mas não conseguimos porque não deu quórum. Mas nós vamos votar, acho que o ministro Osmar Terra deve estar articulando isso também lá na Câmara dos Deputados. A gente tem que buscar a verdade, é nosso papel. Agora, enquanto a gente não fizer um impeachment de um ministro do Supremo, e tem vários aí com calhamaços de desrespeito à nossa Constituição, uma série de demandas que justificam, no meu modo de entender, uma análise do impeachment aprofundada, enquanto a gente não fizer vai ser um poder esmagando os demais. Por isso que eu acredito que a gente precisa mudar a presidência do Senado Federal, com esses novos senadores que estão vindo aqui, né? A gente tem que se unir para isso e mudar para dar uma resposta à sociedade que está angustiada, que está desesperada. Essa é a realidade, que a gente vê as pessoas nas ruas, avós, crianças, pessoas de todas as idades, de forma ordeira. Pô, vai chamar esse pessoal de fascista, de antidemocrático. Isso aí é deslegitimar, é não querer olhar para eles, sabe? Isso não é correto, isso faz o efeito inverso, que é isso que está acontecendo. As pessoas estão sendo colocadas no gueto, estão sendo ali colocadas no escanteio. Isso não se faz. Que democracia é essa que a gente vive? Pois é. O deputado Osmar Terra, o Ariel Alcântara, nosso comentarista, que mora aí em Brasília, está há 50 e tantos anos em Brasília, ele se pergunta para o Osmar e para o Girão se é verdade essa história de que o Renan Calheiros já teria garantido para o L. Sempre que eu falar o L, você completa aí na sua mente, tá? Já teria garantido apoio, a maioria na Câmara e no Senado. Procede isso, o deputado Osmar Terra? E depois eu não tenho essa informação, mas eu acredito que vai ter adesão, né, para o governo. Agora, o tamanho dessa adesão certamente será menor que em outros governos do PT, né? Porque hoje nós temos uma maioria conservadora importante, tanto na Câmara quanto no Senado. O novo Congresso eleito, se fosse regime parlamentarista, o Bolsonaro já seria o primeiro-ministro. Se fosse, e mais ainda, se fosse uma eleição presidencialista nos moldes americanos, onde o Estado que ganha proporcionalmente à população fica com os votos, né, todos os votos, ele seria presidente da República pelo sistema republicano americano, né?
Então, ele tem vai ser diferente, não vai ser um congresso, vai ter adesão, isso tem gente que está ali só para cuidar dos seus próprios interesses, mas não vai ser na forma como foi das outras vezes. O próprio Ele MDB, consegue aí na Câmara, o novo governo, consegue aí na Câmara, se for confirmado o novo governo, né? Consegue aí na Câmara a maioria simples, consegue 2/3 para aprovar PEC, na nova composição do Congresso. Na minha conta aqui, se conseguir maioria simples, vai ser a pau e corda. Ele não vai conseguir maioria de 2/3, não tem. Hoje tu tem uma estrutura de deputados com solidez política, ideológica, hoje, muito mais do que nas outras eleições. Isso não vai acontecer. Essa coisa da compra e venda, do balcão de negócios, não vai acontecer na escala que foi nos governos anteriores do PT. E aí no Senado, o senador Girão, a presidência do Senado, nós estamos sob ameaça, né, de termos novamente o Rodrigo Passivo aí como presidente. Tem alguma esperança para quem votou numa bancada conservadora, mais de 20 novos senadores? Tem esperança de que essa presidência do Senado recaia num conservador, não? Total, a esperança é muito forte aqui. Temos conversado muito com, inclusive, os novos senadores que estão vindo para cá. Veio um reforço de peso, e o Rodrigo já começou a trabalhar faz tempo, né? O Rodrigo Pacheco já está articulando aí, trazendo partido, essa coisa toda, com apoio agora do Lula, da coisa. É um forte candidato, mas a sociedade não aceita. E eu acho que a maioria dos senadores entenderam. E a gente vai trabalhar pelo voto aberto. Pelo voto aberto, como a gente trabalhou nas últimas eleições, mostrando voto, apesar das ameaças aqui de alguns colegas, mas não tem jeito. É uma conquista já desse movimento da sociedade se aproximando aqui junto ao Congresso Nacional. Eu espero, faço um apelo aqui, sei que o seu programa, Júlio, Boa Tarde Brasil, tem uma repercussão muito grande, não apenas, como eu falei, no Rio Grande, mas em todo o país, que as pessoas de bem desse país, né, os brasileiros, eu estou falando com uma terra libertária, né, um povo libertário, que se aproximem, que cheguem junto, que cobrem os seus senadores, os seus deputados, repito, sempre de forma respeitosa e ordeira, mas que a gente possa estar juntos aqui para acompanhar essa eleição do Senado como uma final de Copa do Mundo. O senhor vai concorrer, senador? Olha, não descarto, absolutamente. Conversa com as pessoas, existe uma pressão. Não sei como é que vai estar o meu partido com relação a isso, mas se tiver que sair do partido, eu saio. Se o partido estiver do outro lado, com o Rodrigo Pacheco, eu tô do lado oposto, né? E o importante é a gente promover a mudança que o Senado precisa. Porque está difícil ser senador, viu, Júlio? Está difícil. O senhor falou no Lazier Martins, meu amigo, frequenta a casa dele e tal, coordenei a campanha dele lá em 2014. Ele tentou, nesses 8 anos de mandato, eu não sei quantas vezes ele entrou com pedido de impeachment. Ele foi segundo vice-presidente da mesa, e a mesa não se reuniu durante os 2 anos do Alcolumbre uma única vez. Então, um único homem hoje, um único senador, o presidente da Câmara, do Senado, tem tanto poder que ele barra a atuação dos outros 80, se ele quiser. E é isso que a gente tem que democratizar. Urgentemente tem que ter mecanismos, e já existe resolução aqui interna para votar, inclusive do Lazier, se eu não me engano, é o número 11, resolução 11. Para tirar o poder discricionário do presidente? Isso, exatamente, para levar para o colegiado, né, para a gente poder votar. E aí muita coisa vai sair. Falando do Davi Alcolumbre, repito, eu não tenho nada contra pessoas, né? Me dou muito bem com o Rodrigo Pacheco, uma pessoa serena, tranquila, tem muito mérito, mas, infelizmente, deixou o Senado ser corresponsável desse caos que está acontecendo no Brasil por omissão, né? E o Davi Alcolumbre também, para você ter uma ideia, ele é o presidente da CCJ. Você sabe quantas vezes a CCJ se reuniu aí? Né? Você não chega nem a contar nas mãos dos dedos, né?
Então, durante esse período, a CCJ permaneceu paralisada. Como está o Senado paralisado diante dos abusos sucessivos dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão mandando no país? Pois é, o deputado Osmar Terra, o povo elege, os eleitores elegem o deputado Osmar Terra, o senador Eduardo Girão, e aí eles não conseguem atuar porque o vagabundo colocado lá como presidente da CCJ, ele não reúne a comissão. O outro que fica lá na presidência não recebe os pedidos, não deixa andar a pauta. E aí, como é que a gente quer que a população, que as pessoas acreditem no Congresso? Sinceramente, hoje o Congresso está despiciando. E aí o Alexandre de Moraes, que ele tem esse temor dos ditadores, ele passa por cima da Câmara, passa por cima do Senado, passa por cima do MP. Caiu o Osmar Terra ali, ó. Caiu. Ô, Júlio, eu posso até te responder enquanto Pois é. o Osmar volta. Sobre essa questão que você está colocando. Você sabe por que acontece esse círculo vicioso, né? Por que os senadores se submetem a essa situação do STF? Porque muitos têm, ou eles próprios, ou correligionários, problemas na justiça. E aí o famigerado foro privilegiado coloca todos esses processos de senadores e seus correligionários nas mãos dos ministros do Supremo. Aí, meu amigo, quem deve fiscalizar o Supremo Tribunal Federal são os senadores. Aí fica um poder protegendo o outro. É isso que acontece. Agora, o que o ministro Osmar Terra voltou, eu aproveito aqui para dar uma, se você me permite, de um... Eu tentei fazer jornalismo, não terminei, sou um jornalista frustrado. Mas eu digo para você, Osmar, o Senado, por incrível que pareça, já deliberou pelo fim do foro privilegiado, por unanimidade. Isso está na mesa do presidente da Câmara dos Deputados. Há 5 anos. Existe alguma previsão para que se possa tirar essa trava, que é a verdadeira blindagem aos poderosos, à corrupção e à impunidade no Brasil? Olha, se for valendo para todo mundo, né? Eu acredito que sim, acho que é possível. E principalmente com o novo Congresso, né? Com esse aí, acho que com a composição atual, acho difícil. Mas com o novo, eu vejo animada essa possibilidade, né? E isso é importante também. Agora, muito importante também é o deputado ter garantido o direito de opinião, né? Sabe bem, Girão, que eu fui parar na CPI por ter opinião diferente do teu colega aí, o Renan Calheiros, né? E o Omar Aziz. Tu estava lá, tu foi um grande herói lá naquela CPI, né? Mas isso é inimaginável que um representante do povo possa ter esse tipo de constrangimento, né? Senão não vai ter Congresso. E outra coisa... O Arthur Lira vai ser reencaminhado como presidente ou deputado Osmar Terra? Não sei, essa discussão ainda não começou aqui, né? Há conjecturas, mas não tem um movimento ainda organizado para isso. Acho que os partidos vão se reunir agora com o novo Congresso, já devem estar conversando, né? Mesmo antes de assumir os novos deputados, para que se estabeleça aí vai ter que ter vai ter uma corrente muito forte conservadora, né, dentro do Congresso. Isso é a minha esperança, né, de avançar. E o Lira vai ter que compor, né? Ele vai ter que compor, se ele quiser ser candidato, ele vai ter que compor com alguém, né? Pois é, no outro governo Lula, no governo L, houve uma relação nada republicana com o Congresso. Teve, inclusive, o escândalo do mensalão, onde comprava na época, R$30.000 era o parlamentar do baixo clero. Os outros ganhavam ministérios, porta fechada, tal, estatais. O senhor acha que isso pode ser, podemos ter, estamos vivendo sob a ameaça de termos um mensalão 2.0, deputado?
Eu não sei, né? Se o Lula chegar a tentar fazer isso e assumir, tentar fazer isso, né, vai ser uma questão muito séria, porque já tem o antecedente, a população já sabe. É a diferença do Lula de 2002 para o Lula de 2022. 2022, todo mundo achava que o Lula era uma esperança de mudança do país. Hoje se sabe que ele é uma pessoa que tem processos gravíssimos, que é uma pessoa que é um ladrão, né? Falando claro, é um ladrão, né? Que assumiu a presidência da República e não foi inocentado, né? Que foi preso por isso. Então é uma situação muito mais difícil um deputado explicar que está apoiando um governo com esse viés ou entrando sem as pessoas desconfiarem que ele está tendo alguma vantagem. Então começa a ter um outro nível de equilíbrio aí para regular esse tipo de relação anômala, né, do Congresso com o governo, com o Poder Executivo. O senador Girão, eu, Júlio Ribeiro, não o jornalista, mas o cidadão Júlio Ribeiro ficou acachapado ontem. Eu, no final do dia, disse: o que eu estou tão triste, tão para baixo? Foi aquela cena dos membros do STF, eu não o chamo de ministros, nenhum deles tem. Talvez o Nunes Marques tenha a estatura para ser ministro, mas eu vi uma fila indiana para tomar a benção do capo. E aquilo ali me acachapou, senador, porque essa membra aí que disse que, não, olha, a censura não está na Constituição, mas nós vamos abrir uma exceçãozinha até o dia 30, e o dia 30 se estendeu até agora. O dia 30 vai terminar quando eles acharem que o dia 30 chegou. Ela levou um tapinha no rosto, que nem o Benedito Gonçalves, que nem... Essa história do tapinha no rosto é tipo assim: tu é dos meus, tamo junto, nós somos do... É a benção do capo. Eu vi uma cena do Poderoso Chefão. O senhor não ficou também deprimido com isso, senador? Fiquei. Inclusive, quando eu cheguei em casa, a minha esposa me mostrou, estava muito, muito triste na hora, e a gente... Olha, a natureza não dá saltos, né? A natureza não dá saltos. Essas imagens que a gente viu naquele festival da posse do ministro do TSE, não sei se você lembra ali, foi um evento que parou Brasília, jamais tinha acontecido isso. O Tribunal Superior Eleitoral só existe aqui, você sabe, né? Em nenhum país do mundo se tem uma estrutura que se gasta 2 bilhões de reais por ano para isso. Não existe em outros países. É a justiça normal que faz, é a justiça comum, justiça federal, que coordena a eleição. Eu acho que a gente tem que dar passos para mudar isso. Está muito equivocado. Essa relação muito próxima. Você viu o que o Conselho Nacional de Justiça fez ontem? Absurdos dos absurdos. Não, rapaz, se tinha alguma folha na Constituição ainda, acho que rasgaram a última ontem, com essa questão aí de não deixar o presidente Bolsonaro fazer aí a lista e definir para ficar para o próximo. Se isso não é politizar... Tem que dar a lista, tem que mandar a lista e pronto. Rapaz, se isso não é politizar o nosso judiciário ao extremo, eu não sei o que é. Agora, o ministro Osmar Terra, o nosso deputado querido, falou uma coisa aí que me lembrou. Mais uma prova de que o sistema estava querendo triturar e cuspir fora o Bolsonaro há muito tempo. Aquela CPI vergonhosa que aconteceu aqui, que foi o Supremo que mandou abrir, não sei se você recorda, foi o Supremo que mandou abrir. Aquela CPI foi uma antecipação do calendário político eleitoral desse ano para o ano de 2021, justamente para desgastar o governo, para deixar ele fraco. Ou seja, o sistema todo foi usado, o Senado foi usado, né? Essas decisões parciais, tendenciosas, o tempo todo só pendente para um lado, durante o processo eleitoral, as inserções. Rapaz, é tanta coisa que a gente fica assustado como o sistema fez porque quis porque quis e conseguiu tirar o presidente da República. Então, isso deixa as pessoas no sentimento de desamparo, mas eu digo para elas, a verdade sempre triunfa, né? A justiça também. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, chegando junto
dos nossos representantes, que a coisa vai ser diferente. Eu acho que o primeiro passo é o impeachment, análise de impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que vai ser muito didático para que haja uma independência verdadeira entre os poderes da República. Eu vou lhe dar uma dica aqui de um nome, então, aqui, ó, porque o assunto sobre as urnas acabou faz tempo, diz Alexandre de Moraes sobre o novo posicionamento do Ministério da Defesa. Ontem o Ministério da Defesa encaminhou um relatório com 65 páginas, dizendo, olha, teve problema aqui, teve problema lá, nós não conseguimos achar nada, mas também não há garantia de que não possa ter havido, porque nós não temos acesso à urna, não temos acesso aos códigos-fontes e tal. Mandou para ontem, 10 minutos depois, o Alexandre Moraes, porque ele estava preocupado, ele estava na fila do Beijamão, ele mandou publicar uma nota no site do TSE dizendo assim, olha, assim como dos demais entidades convidadas para acompanhar a eleição, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas também não acharam nada, então tá tudo ok, bola para frente. Não. Aí hoje o Ministério da Defesa disse, não é isso, nós não dissemos isso. Nós dissemos que não houve condições de averiguar, porque vocês não apresentaram isso, não apresentaram aquilo, não há evidência de fraude, mas não há evidência de que não houve fraude. Aí agora, e aí o final da nota do Ministério da Defesa é interessante, ô senador, porque diz o seguinte, ó, e o senhor vai me ajudar, se eu estou errado, por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente da pasta e das Forças Armadas com o povo, P maiúsculo, povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Isso aqui é o artigo 142, ô senador. E aí o Alexandre Moraes está dizendo o seguinte, olha, não tem, já está resolvido isso aí, não tem nada de que não tem, as Forças Armadas é mais um indício da inexistência de fraude e tal, tá tudo ok. É um nome aí para ser, ele está na sua listinha aí do impeachment, né? Olha, ele já passou de todos os limites, né? Ele já passou, é um ditador hoje, a gente tem a ditadura da toga implantada, o ditador Mó, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, é ele, né? E absolutamente nada contra a pessoa, mas as atitudes são atitudes de censura, de não dar uma justificativa para a sociedade e querer calar, amordaçar as pessoas que questionam, o que fizeram com o Marcos Sintra, da Fundação Getúlio Vargas, de Harvard, né? Uma pessoa com o histórico que ele tem, tirar as redes sociais sem nenhuma defesa, não deixaram nem se defender. Fizeram isso com Zezé de Camargo e Luciano, cantor, artista, hein? Artista latino, com deputados, se eu for te falar a quantidade de deputados federais aqui, a gente termina o programa, eu não consigo, de parlamentares. Rapaz, é uma verdadeira caça às bruxas. Os tribunais superiores do Brasil estão plantando terror, né, no país. E a gente precisa reagir sempre de forma democrática. É isso o que o presidente da República está fazendo desde o começo, sempre de forma democrática, mas os outros que o acusam de ser antidemocrático é que fazem, é que diz respeito à Constituição. Isso está claro para as pessoas que acompanham a política no Brasil, que eu te digo. Tem se levantado uma multidão de pessoas que acompanham a política desse país. Estão menosprezando o potencial dessas pessoas, né, a opinião delas, e isso não é bom para a democracia, porque estão deslegitimando, estão colocando elas, sabe, assim, numa situação muito desrespeitosa. E o Brasil não é isso. O Brasil é harmonia, o Brasil é respeito. A regra da boa convivência é o respeito. Então, eu acredito que todos esses excessos, como você falou no começo, a história vai mostrar, e está tendo um levante de deputados, sim, de senadores, e a gente vai tomar as medidas no limite das nossas forças, o que a gente puder fazer para que o Senado se levante, a gente vai fazer, porque é aqui que a gente tem que analisar, que julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Senador Girão, o meu conhecimento da política local do seu estado vem do tempo de Lúcio Alcântara, Gidel Dantas, aquele rapaz que veio lá de Sobral e trouxe a família, né? E é muito bom ver que as coisas circulam e se renovam. Então é muito bom saber
que tem gente com sangue novo e com desejos diferentes representando o estado do Ceará. Eu há pouco tempo falava com o deputado Terra de que a lei diz que uma eleição que não tem como ser fiscalizada, que não pode ser fiscalizada, deve ser anulada e chamadas novas eleições. O que o Senado vai fazer sobre isso? Olha, o Senado está, primeiramente, fazendo aí uma provocação à PGR. Hoje é uma data emblemática, né? Onde senadores estão levando a PGR ao procurador Augusto Aras uma denúncia que foi colocada embaixo do tapete. E quem ousa falar nessa denúncia dos argentinos lá, do análise que foi feita, quem ousa tocar nesse assunto, porque tem um... Porque não prova que ele está errado. Pois é isso que tem, em vez de calar as pessoas que falam, é simples, é só chegar e dizer, olha, está errado por isso, por isso, por isso. Mas não é essa a prática que nós temos visto das nossas cortes superiores. Então, o Senado está provocando o procurador-geral Augusto Aras sobre aquela denúncia, pedindo, sem fazer julgamento de valor, mas pedindo imediata apuração, né? É isso que a gente pode fazer e acompanhar o desenrolar disso tudo, as manifestações legítimas. Eu fiquei muito feliz com o voto do ministro André Mendonça, né, legitimando, dizendo que é constitucional as manifestações dos brasileiros, seja lá onde for, se é em frente ao quartel, se é na rua, se é em qualquer lugar, só não pode realmente bloquear, porque aí é o direito de ir e vir, um erro não justifica o outro, né? Então, a gente tem visto sucessivos desrespeitos ou escalada antidemocrática de um poder, que é o poder judiciário, representado hoje pela dupla dinâmica STF e TSE, mas tudo tem um limite. Então, eles estão ficando desacreditados perante a população por esse tipo de coisa. Em vez de justificar, eles preferem calar. E vai ter que calar todo mundo. Obrigado. Calar todo mundo. Obrigado, senador Eduardo Girão. Suas considerações finais, meu amigo Osmar Terra. Olha, Júlio, eu queria terminar só dizendo do nosso artigo básico da Constituição, né? Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, né? Essa é a nossa missão agora. O Congresso não vai ficar omisso, né? Mas o Congresso tem que se articular também. Ele não pode sair só fazendo discurso, tem que se articular e se posicionar em relação a essa questão. Eu acho que nós estamos vivendo um momento dramático da história do Brasil e vamos encontrar uma saída democrática para resolver isso da melhor maneira possível e que o nosso povo se sinta, de alguma forma, confortável, reconfortado, né, pelo seu sacrifício aí de mobilização. Tá certo. Muito obrigado ao senador Eduardo Girão, deputado Osmar Terra. Nós vamos ao